Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das strings e vamos ver aqui a função strcpy. Ocorre que a tarefa de copiar o conteúdo de uma string para outra string se torna tão frequente que o próprio C ele já oferece uma função para realizar essa operação. O nome dessa função é strcpy, str de string e cpy de copy. Então, é uma função que a gente pode utilizar para copiar o conteúdo de uma string para dentro de outra string. Então, para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte problema. Vai escrever um programa que vai ler uma string e vai copiar o conteúdo dessa string para outra string. Que a gente tem um exemplo, foi pedido para o usuário informe o texto a ser copiado, ele informou o texto algoritmos. Então aqui embaixo foi impresso, o texto copiado na string foi algoritmo. Então a gente vai ler uma string, vai pegar o conteúdo dessa string que foi lido e copiar dentro de outra string e imprimir aqui no caso o conteúdo dessa outra string. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a escrever o código para resolver esse problema. Então vamos incluir a biblioteca para ler informações e gerar dados para saída. Vamos criar aqui a nossa função principal main. Aqui a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de duas strings. Uma para armazenar o valor que o usuário digitou e outra para a gente pegar esse valor que o usuário digitou e armazenar nessa outra string. Então vou criar aqui char S1 de tamanho 50, char S2 de tamanho também 50. Então aqui agora que a gente já declarou essas duas strings, a gente pode pedir para o usuário informar a primeira dessas strings. Então printf informe uma string a ser copiada. Beleza, agora a gente vai ler. Vamos ler essa string. Então, para ler uma string, a gente utiliza o comando %s. E a gente vai enviar o que o usuário digitou, vai enviar para S1. Então, S1 é quem tem o conteúdo do que o usuário digitou. A gente vai pegar esse conteúdo que está em S1 e vai copiar para S2. Como é que a gente faz isso? Então, em string existe uma função chamada strcpy, que copia o conteúdo de uma string para outra. Então, o primeiro dado é a string que vai receber o conteúdo, e a segunda informação é a string que a gente vai, de onde é que a gente vai pegar essa informação. Então, aqui está dizendo o que? strcpy copie o conteúdo que está em S1 e coloque dentro de S2. Veja que S2 ele não recebeu nenhum valor até agora. Então, se a gente não copiasse qualquer valor, essa string ela não teria um valor específico. Então, aqui embaixo a gente vai imprimir S2. Def %s, vamos imprimir aqui S2. /n para pular uma linha. O que é que a gente espera? Que S2 tenha exatamente o conteúdo que foi colocado em S1. Então, para utilizar essa função, a gente precisa colocar a nossa biblioteca para trabalhar com strings, que é string.h. Então, vamos executar. Então, informe a primeira string, colocar estruturas. Como saída gerado o texto estruturas. Então perceba, a gente criou duas strings, o usuário digitou alguma informação, a gente colocou em S1, em seguida a gente pegou esse conteúdo que está em S1 e colocou dentro de S2. Por último, a gente imprimiu S2. Então, por isso que quando você imprime, o conteúdo de S2 tem o mesmo conteúdo que estava em S1.
Beleza, pessoal? Essa foi a função strcpy para copiar o conteúdo de uma string para outra string. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.